Nesse instante, nós passamos a celebração da ceia, e eu quero dar uma breve instrução para que você possa participar da ceia de forma digna, recebendo bênção. Tá? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios 11. Interessante que muitas pessoas participam da ceia, mas não sabem o que significa a ceia, não tem entendimento do que é a ceia, não sabe discernir a ceia, come e bebe sem discernir o pão, come e bebe sem discernir o vinho e o pão, e toma juízo em lugar de bênção. Então, eu quero falar mostrando exatamente o que é a ceia do Senhor, rapidinho, para você entender. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Antes eu quero orar. Senhor, dê-me a graça de, em poucas palavras, definir o que é a ceia e que teu povo entenda perfeitamente o que é a ceia. E participe do pão e do vinho, discernindo esse momento, discernindo o que a ceia representa para o teu povo. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Volta a pergunta, olhem para cá. O que é a ceia do Senhor? Preste atenção à pergunta. O que é a ceia do Senhor? Resposta, olha a resposta. A ceia do Senhor é um ato da igreja, de comungar com Cristo e uns com os outros, celebrando e recebendo os benefícios da morte vicária de Cristo. Eu vou destrinchar isso para a gente entender. Essa definição que eu dei pode ser vista em 3 partes. Primeiro, a ceia do Senhor é um ato da igreja. O que significa isso? Que a ceia do Senhor, ela só pode ser celebrada quando a igreja está reunida como corpo. Quando a igreja está reunida como corpo. Então, não é uma refeição privada entre amigos. Não é uma refeição privada entre famílias. Ou em pequenos grupos. A ceia pertence à igreja reunida. E reunida onde? No culto público. A ceia só pode ser celebrada no culto público. Só existe culto público no dia do Senhor. Então, se fizer uma programação dia de sábado, dizer assim, vou celebrar a ceia, não faz sentido. Se tirarmos o culto público da igreja, tiramos a ceia do Senhor. Tiramos a ceia do Senhor. Por isso, ela é um ato da igreja como igreja. Ela não pode ser celebrada individualmente. Eu sou pastor, ainda que eu quisesse reunir amigos, família, em casa para celebrar a ceia, eu não podia. Porque a ceia é um ato da igreja como igreja. Certo? Bom, também a ceia do Senhor, em segundo lugar, é um ato de comunhão com Cristo e uns com os outros. Quando eu estou celebrando a ceia, eu estou dizendo que estou em comunhão com Cristo e estou em comunhão com meu irmão. Certo? Então, quando celebramos a ceia, participamos do corpo e do sangue de Cristo. Então, ao participar do pão e do cálice, pela fé, temos comunhão real com Cristo.
E porque estamos unidos com Cristo, também temos comunhão uns com os outros. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, a ceia do Senhor une os crentes ao Senhor e une uns aos outros no mesmo corpo. Então, é um ato de comunhão. É um ato da igreja, é um ato de comunhão. E, por fim, a ceia do Senhor é um ato da celebração da morte de Cristo. Então, estamos aqui reunidos para, na ceia, celebrar a morte de Cristo e o que essa morte representa para nós. Certo? Então, os atos de partir o pão e beber o cálice apontam para a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, Cristo morrendo em nosso lugar. Então, se você pudesse ver aqui espiritualmente, né, esse pão e esse vinho representa o pão, representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz, e o vinho representa o sangue dele, que foi derramado em nosso favor. Era o nosso corpo, era o nosso sangue que devia sofrer, né, as agonias do inferno que Cristo sofreu na cruz do Calvário. E nós fomos livres da ira de Deus, livres do inferno, porque Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, tomou o nosso lugar, certo? Então, quando eu estou celebrando a ceia, eu estou me alegrando porque o outro morreu em meu lugar, pagou a minha penalidade, levou a minha injustiça e me deu a sua justiça. E agora eu sou justo diante de Deus, né? Bom, mas isso é uma lembrança, mas a ceia não é só uma lembrança. A ceia também traz o passado para o presente. A ceia é um meio de graça para fortalecer a nossa fé. Então você tem que entender que por fé, quando você participa da ceia, comendo pão e bebendo vinho, sua fé é fortalecida no Senhor. É algo misterioso, você não consegue ver, né? Mas ela tem esse propósito, como um meio de graça. Como um meio de graça. Certo? A graça chega até nós através desse ato. É por isso que a Bíblia diz assim, no texto que nós lemos: porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus disse assim, jamais, Jesus com seus discípulos antes de partir disse para eles, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Foi a última ceia ali que Jesus celebrou com eles. E Jesus disse, sabe quando é que eu vou beber isso com vocês agora? Só na vida eterna. Isso quer dizer que a ceia aponta para a volta de Cristo. Aqui é um vislumbre da grande ceia das bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 19. Por isso, a ceia reacende a nossa fé, a nossa esperança, ela renova a nossa esperança e nos chama à santidade, até o dia em que veremos o Senhor face a face. Se eu tenho a esperança de estar com o Senhor, eu tenho que viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E a ceia reacende essa esperança. Então, recapitulando na conclusão, quero concluir. A ceia do Senhor é um ato da igreja, é um ato de comunhão. Quando eu digo um ato da igreja, porque só pode ser celebrado na igreja, como o corpo de Cristo reunido no culto público. É um ato de comunhão com Cristo. Eu estou dizendo, quando celebro a ceia, que estou em comunhão com Cristo,
que os meus pecados já foram perdoados, que eu já pedi perdão de todos os meus pecados que eu tenho lembrança, pedi perdão a Deus e eles foram perdoados e abandonados. E que também o pecado contra o meu irmão, também já pedi perdão ou perdoei e já estou reconciliado com o meu irmão. Então eu não tenho comunhão apenas com Cristo, mas tenho também comunhão uns com os outros, certo? Então, e também a ceia do Senhor é uma celebração da morte de Cristo até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia, enquanto a igreja for igreja, a igreja se reunir no dia do Senhor, ela vai celebrar a ceia até que Cristo venha. Então, a ceia, ó, uma imagem para ser levada, é olhar para trás. O que é que eu vejo atrás? Vejo a cruz, Cristo me substituindo, Cristo morrendo em meu lugar, certo? Dando seu corpo e seu sangue em meu favor. É olhar para o presente. Agora eu tenho comunhão com Ele, que antes eu não tinha, eu estava separado, mas pelo sangue de Cristo eu fui reconciliado com Deus, e agora eu posso até também ter comunhão com os meus irmãos, perdoar e ser perdoado. Mas também a ceia me leva a olhar para frente, a volta de Cristo. Ele vai voltar. Que ao participar da ceia sejamos fortalecidos, unidos em amor e cheios de esperança. Amém? Isso é que é a ceia do Senhor. Espero que você tenha entendido, né? Então vamos orar pedindo a Deus que consagre esses elementos. Senhor, nós rogamos que através do Teu Santo Espírito abençoes o pão e o vinho que vamos comer em instantes. Que eles sejam retirados do uso comum e representem o corpo e o sangue de Cristo, de modo que a nossa alma seja nutrida, sustentada, cresça, se desenvolva e seja preservada para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu convido os irmãos Johnny e Marcel